Bom dia, irmãos, graça e paz do Senhor Jesus sobre sua vida, amém? Que alegria imensa estar aqui com os irmãos, que privilégio participar dessa conferência, também partilhar junto com Portas Abertas, sendo voz aqui no Brasil daqueles que sofrem. Como foi dito aqui, são 360 milhões de pessoas que não têm essa oportunidade que nós temos. Eu quero começar mostrando uma foto para você. Eu falei sobre essa foto ontem para os jovens, mas eu quero mostrar para você uma foto porque sempre que eu participo de um culto, e ainda mais quando nós temos um coral lindo como esse, cantam muito, um ministério de louvor abençoado, somos inspirados a adorar o Senhor. Eu me lembro de uma igreja na Ásia Central, em que nós ajudamos há muitos anos atrás, apoiando pastores, financeiramente apoiando pastores, para que eles pudessem conduzir o seu ministério. E essa foto é uma reunião de um pequeno grupo. Nós falamos ontem sobre os pequenos grupos para os jovens. Eu sei que aqui a igreja tem pequenos grupos. E esse é um pequeno grupo num país da Ásia Central, onde o evangelho é muito restrito. Não há possibilidade de eles terem um culto público como esse. Nunca terão uma estrutura como a nossa. Nunca poderão ter microfones, instrumentos. Eles se reúnem em casas. E existem alguns critérios. Eles precisam se movimentar. Eles não podem ficar na mesma casa toda semana. Então eles precisam se movimentar pela cidade, pelos cantos da cidade, na casa dos irmãos, para que o nome de Jesus não seja descoberto através desses cultos, porque são passíveis de prisões e, em casos extremos, até de morte. E aí tem, na verdade, é um momento ali que eles se reúnem para o chá, para uma refeição, o pastor está com a Bíblia ali discipulando, mas algo é muito interessante o que acontece nesse culto. Eles também gostam de cantar, gostam de adorar, gostam de expressar a adoração ao Senhor. É muito lindo. Ouvir a igreja cantando junto é maravilhoso. Obrigado, irmão. É maravilhoso ouvir a igreja cantando junto, todo esse momento de adoração. Eu fico imaginando como será na eternidade, irmão. Você imagina? Consegue imaginar como será na eternidade a adoração? Se esses irmãos, eles precisam também, eles querem expressar isso. Só que os vizinhos do lado, ou do prédio em cima, o apartamento embaixo, ou quem passa pela rua, não pode ouvir a canção de adoração. Então o que eles fazem? O anfitrião da casa, no momento de adoração desse culto, ele liga um rádio, numa música nativa, no maior volume possível. Ele liga um rádio bem alto, a música fica tocando, e aí eles se reúnem próximos, mais pertinho uns dos outros, e começam a cantar louvores a Deus, prestando culto ao Senhor, adorando ao Senhor. Eu imagino que eles não veem a hora de chegar no coro celeste, na eternidade, onde há plenos pulmões, eles poderão cantar louvores ao Deus Altíssimo. Lembre de orar por esses irmãos. Mais, missão em apoio à igreja sofredora. Nós trabalhamos dando voz à causa da igreja sofredora. E sofrimento é muito diferente, é difícil definir. O que é sofrimento para você, talvez não seja para o seu irmão. O que é sofrimento para uma igreja aqui no Brasil, não é sofrimento para uma igreja na China, na Coreia, no Sudão, no Haiti. Sofrimento é muito difícil de definir, mas a palavra daquele texto que foi lido aqui de 1 Coríntios 12, 26, quando parte do corpo sofre, a palavra sofre é sumpaskó no seu original. E ela tem uma conotação muito mais específica do que apenas a palavra traduzida. Mas é uma conotação daquilo que nós sentimos na própria pele como se fosse nossa dor. É como se a dor daquele irmão, a lágrima daquele irmão, a cadeia, a prisão, Hebreus já fala isso, Hebreus 13, 3, lembre dos encarcerados como se você estivesse encarcerado com ele. Esse é o sentido do sofrimento porque não há uma igreja do Brasil, uma igreja da China. Não há uma igreja da Coreia, uma igreja da Colômbia. Nós somos a igreja do Senhor Jesus, espalhada pela face da terra, estaremos eternamente adorando ao Criador. Amém? Você crê nisso? Nós somos uma igreja do Brasil, nós somos a igreja aqui no Brasil, parte do corpo de Cristo aqui no Brasil. E se existe um irmão sofrendo, todos nós sofremos juntos. Há alguns anos no Paquistão, um pastor foi preso num culto no domingo pela manhã. Estava ministrando o culto e esse irmão já estava sendo perseguido em várias situações. E a polícia entrou, baseado em uma acusação falsa, e foi levá-lo preso durante a ministração do culto. Sua esposa estava sentada no primeiro banco. Quando os policiais agarraram seu marido, ela se levantou para tentar defendê-lo. Um dos policiais desferiu um soco no queixo dela, ela caiu quase desmaiada no chão. E o policial enrolou as mãos no cabelo dela e começou a arrastar ela pela igreja e levou presa junto com seu marido. Essa notícia chegou na nossa base e a gente ficou, mais uma vez, muito impactado com tudo isso. Mas uma das nossas missionárias,
entrou, talvez numa crise um pouco mais profunda. E eu comecei a questioná-lo, por quê? Porque você ficou assim. A gente, infelizmente, escuta notícias assim o tempo todo. Essa é parte da realidade do cotidiano da missão. E ela disse duas coisas que mudaram um pouco o meu pensamento a respeito disso. Falou, olha, são dois motivos pelos quais eu estou sofrendo mais do que o normal. Primeiro, porque se ele é pastor da Igreja de Cristo, ele também é meu pastor. Não é porque ele é pastor de uma igreja lá no Paquistão que eu não tenho nada a ver com ele. E segundo, eu sou esposa de um pastor. Poderia ser eu no lugar daquela mulher. E aquilo mexeu emocionalmente e espiritualmente com aquela família. E eu comecei a entender que quanto mais eu me aprofundo no sum pascó, na palavra sofrer com, eu começo a entender que quando alguém está sendo perseguido, eu não sou totalmente livre. Enquanto houver um cristão perseguido no mundo, você não pode deitar a cabeça no travesseiro tranquilamente, já dizia o irmão André. Nós não somos livres totalmente. E quando nós encontramos essas calamidades, quando o mundo clama por atenção da igreja, quando nós precisamos responder a essa causa, como que nós devemos nos comportar, irmãos? Eu quero convidar você a abrir, por favor, a sua Bíblia em Neemias. Inicialmente, capítulo 2, Neemias, capítulo 2. Eu vou ler inicialmente Neemias 2, do verso 1 ao verso 6. No mês de Nisan, mais ou menos entre março e abril, no ano 20º do rei Artaxerxes, uma vez posto o vinho diante dele, eu o tomei para oferecer e lhe o dei. Ora, eu nunca antes estivera triste diante dele. O rei me disse, por que está triste o teu rosto se não estás doente? Tem de ser tristeza do coração. Então temi sobremaneira e lhe respondi, viva o rei para sempre. Como não me estaria triste o rosto se a cidade onde estão o sepulcro de meus pais está assolada e tem as portas consumidas pelo fogo? Disse-me o rei, o que me pedes agora? Então orei ao Deus dos céus e disse ao rei, é a oração mais rápida da Bíblia, né? Então orei ao Deus dos céus e disse ao rei, se é do agrado do rei, se o teu servo acha mercê em tua presença, peço-te que me envies ajudar a cidade do sepulcro de meus pais, para que eu a reedifique. Então o rei, estando a rainha sentada junto dele, me disse, quanto durará a tua ausência? Quando voltarás? Aprove ao rei enviar-me e marquei certo prazo. Por favor, deixa a sua Bíblia aberta comigo ainda nesse livro. Nós sabemos que Neemias, como bem descrito nesse capítulo 2, era um homem de confiança. Não se sabe em que período exato ele nasceu, mas o povo estava enfrentando o exílio, estava enfrentando toda a consequência do seu pecado, de terem virado as costas para Deus. E Neemias, naquele contexto, estava vivendo de um modo seguro, irmãos. Ele tinha um cargo de confiança, tinha um respeito, tinha uma carreira solidificada. Estava no seu lugar de conforto, na sua zona de conforto. Era um homem temente a Deus, fiel a Deus, amava a Deus, mas tinha ali um trabalho representado naquele lugar diante do rei e era um homem de confiança. Tanto é que quando Neemias chega para trabalhar naquele dia, o rei olha para ele e diz, olha Neemias, você não está bem. Você não está doente fisicamente, deve ser alguma coisa no coração. O que está acontecendo com você? Imagina isso, o rei perguntando ao seu servo, dizendo, o que está acontecendo com você, meu filho? Tamanha era a intimidade daquele homem para com o rei Artaxerxes. E aí ele faz uma oração e diz, olha, essa é a minha oportunidade. Eu quero ser resposta a uma crise. Neemias entendeu que Deus o colocara naquele lugar para que ele tivesse a oportunidade de ser resposta às crises que estavam acontecendo. Irmãos, é para isso que a igreja está plantada na terra, nesse lugar. É por isso que aqui estamos, é por isso que essa igreja está nesse bairro estrategicamente. Para que, em nome de Cristo Jesus, nós possamos ser respostas às crises que nos assolam. Não tem outro motivo. Nós não estamos aqui, Deus não colocou essa igreja aqui simplesmente porque era uma boa rua, um bom bairro, ou tinha um bom terreno. Tem um propósito específico. E que possamos cumprir esse propósito, assim como Neemias desejou cumprir o seu propósito.
Quando você olha para essa realidade, ele tinha todas as prerrogativas do mundo para ficar no seu cantinho. Olha, eu sirvo a Deus, eu temo a Deus, eu tenho a minha fé, eu estou aqui honrando ao rei com o meu trabalho, eu estou aqui honrando a Deus, servindo ao rei, eu estou bem, eu estou tranquilo. Mas quando algo que mexe com o nosso coração, algo que transtorna o nosso coração, nós não podemos simplesmente absorver como informação. Quer ver uma coisa? 11 de setembro de 2002, você deve lembrar das Torres Gêmeas caindo. Lembra disso? Aquele atentado que impactou o mundo todo. Muitos de nós vimos o segundo avião batendo na torre, aquilo foi algo avassalador. Aquele sentimento de insegurança tomou conta do mundo todo. O mundo ficou um tempo ainda digerindo aquilo. Agora, se você pegar daquela época para cá, nós começamos a ver nas televisões, na internet, hoje com um clique você acessa o outro lado do mundo. Você vê bombardeio, você vê bombas em metrô, você vê igrejas explodindo, a gente vê atentados nas escolas, a gente vê uma série de coisas acontecendo. E a coisa se tornou tão comum no século presente que a gente está simplesmente absorvendo informações. Se tornaram números apenas. Isso não pode acontecer com a Igreja de Cristo. Nós não podemos simplesmente absorver a crise. A notícia que você ouviu hoje, que são 360 milhões de pessoas, mais que a população do Brasil todo. Você não pode absorver isso como apenas uma informação. E eu quero te contar aqui, a partir do capítulo 1, o que transformou, o que mexeu com o coração de Neemias para que ele tivesse essa postura diante do rei. Para que ele tomasse uma decisão de ser a resposta. Nós temos uma frase dentro da Mais que nós queremos mexer na nossa cabeça e passar essa frase para as pessoas, ouse ser a resposta. Ouse ser a resposta. Ali nós temos camisetas que falam sobre isso. Ontem eu vi com uma camiseta, ouse ser a resposta. É quase um outdoor de propaganda, né? Ouse ser a resposta. Ouse ser a resposta, irmãos. E olha o que aconteceu no capítulo 1. Volta a sua Bíblia lá para o capítulo 1. Versículo 1. As palavras de Neemias, filho de Acalias, no mês de Quisleu, mais ou menos entre novembro e dezembro. No ano 20º, estando eu na cidadela de Suzã, veio Anani, um dos meus irmãos, com alguns de Judá. Então lhes perguntei pelos judeus que escaparam e que não foram levados para o exílio e acerca de Jerusalém. Preste atenção no verso 3. Disseram-me, os restantes que não foram levados para o exílio e se acham lá na província estão em grande miséria e desprezo. Os muros de Jerusalém estão derribados e as suas portas estão queimadas. Segura aí, por favor. Nós vamos passo a passo no capítulo 1. Para que eu e você possamos ser a resposta às crises desse mundo, a perseguição que só aumenta, as igrejas que estão sofrendo nesse momento, a viúvas, a órfãos, a pessoas que estão nesse momento presas, encarceradas por causa da sua fé, para que nós como igreja possamos ser resposta às crises desse mundo presente. Neemias nos mostra um primeiro ensinamento que é precioso, irmãos. Eu preciso decidir sair da minha zona de conforto em direção ao problema do próximo. Eu tenho que tomar a decisão diária de sair da minha zona de conforto e ir em direção ao próximo. Neemias saiu do seu posto. O seu irmão e alguns de Judá vinham andando há 4 meses, uma distância de 1.600 quilômetros, até chegar aonde Neemias estava, e ele foi em direção ao seu irmão. Me diz, como está Jerusalém? Como está a terra do nosso povo? Ele faz esse questionamento, ele se preocupa de forma intensa, verdadeira e real. E a gente vive num mundo tão atarefado e tão corrido, que às vezes a gente canta aqui que a gente quer ser um farol, quer ser... Tem uma canção muito bonita que fala isso, né? Como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto. Eu quero, né? A gente quer. Só que a vida é tão corrida que às vezes a gente passa tão rápido, não sabe nem o nome do porteiro do prédio. A gente entra no elevador e está tão pensando na nossa atividade, na correria do dia a dia, que a gente não é capaz de perguntar se a pessoa está bem. E quando a gente pergunta, a gente torce para ela não falar nada. Você fala, tudo bem, bom dia. Você está torcendo para ela dizer, bom dia, tudo bem. Porque se ela disser, não estou bem, aí você vai ter que parar para ouvir.
Neemias foi em direção. Alguns anos atrás nós recebemos, 2013 começou o nosso projeto de acolhimento a refugiados aqui no Brasil, nós tínhamos projetos já fora. E pastor Javed, muito conhecido de vocês, foi o nosso primeiro refugiado. Ele chegou lá na Mais, na verdade chegou lá no Rio, aí alguém achou o nosso telefone, nós levamos ele para Mais, ele nos contou a sua história. Ali começou o nosso trabalho com refugiados. A partir do pastor Javed começamos a receber e logo começou a guerra na Síria, 2013 a 2015. Recebemos 122 sírios. E um dia, conversando com uma síria, nós estávamos batendo um papo, ela tinha perdido seu pai, tinha perdido o irmão, tinha vindo com a sua avó e sua mãe. Ela me disse assim: pastor, eu estou num limbo. Nós estávamos empenhados em ajudar ela a aprender o português, tirar os documentos, arrumar um emprego, arrumar uma cidade. Eu estou falando muito rápido, né, irmã? Deus te abençoe aí, viu? Eu tenho pena, porque eu sei que eu embalo uma quinta e a pessoa fica, quase trava os dedos assim. E aí, irmãos, a gente estava muito empenhado em ajudar ela em muitas coisas. Mas um dia nós paramos para sentar num banco e começamos a conversar. Ela falou: pastor, eu estou num limbo. Eu não sei o que vai acontecer, eu não posso voltar para trás. Eu não tenho mais nada lá. Eu não tenho família, eu não tenho casa, eu não tenho trabalho. A minha cidade foi destruída. Eu estou aqui no seu país e eu não sei o que vai acontecer comigo. Eu não sei se eu vou aprender direito a sua língua, eu não sei se eu vou formar uma família, se eu vou poder trabalhar aqui, se eu vou poder ter uma história aqui. Eu não sei o que vai acontecer. Às vezes as pessoas precisam disso. Apenas sentar-se num banco e ter alguém, um filho de Deus, um irmão em Cristo, para ouvi-lo. E foi o que Neemias fez. Olha o que os seus irmãos disseram, no versículo 3. Os restantes que não foram levados para o exílio se acham na província, estão em grande miséria, desprezo, e os muros de Jerusalém derribados e as suas portas queimadas. Mas olha o que acontece com essa notícia no versículo 4. Tendo eu ouvido essas palavras, assentei-me e chorei, e lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando perante ao Deus dos céus. Tendo eu ouvido essas palavras, assentei-me e chorei por alguns dias. Irmão, o que tem nos feito chorar? O que tem nos feito chorar ultimamente? Ou será que o mundo hedonista, as crises do presente século, o lugar onde a gente está sendo criado, o mundo onde a gente está vivendo, já foi capaz de secar as nossas lágrimas? Eu quero te mostrar uma foto de um pastor. Amanhã eu estou embarcando para a Colômbia. Vou passar 10 dias visitando cristãos perseguidos, nossos projetos na Colômbia. Eu quero te mostrar a foto de um pastor. Esse é o pastor Orbey. Nós podemos mostrar seu rosto, porque ele já veio inclusive ao Brasil várias vezes. Tem pregações dele no YouTube com os projetos da Mais. Pastor Orbey é um homem que começou a se envolver com a igreja perseguida involuntariamente, porque seu pai era um pastor. O seu pai era alguém que pregava o evangelho e ele cresceu vendo o seu pai apanhando. Ele cresceu vendo o seu pai sendo motivo de chacota. Ele cresceu vendo os perseguidores rasgando a Bíblia do seu pai, cuspindo no seu pai. Ele cresceu. Ele cresceu incomodado com aquilo. Ele olhava para aquela situação e falou: eu nunca quero ser um pastor. Eu não quero passar o que o senhor passa. E ele cresceu vivenciando na pele a necessidade de ter que ser um desplaçado, aquele refugiado interno, aqueles que necessitam mudar de lugar rapidamente o tempo todo por conta da perseguição. E nesse contexto, o pastor Orbey, ele está ali sentado nesse jumentinho, e ele vai, nesse lugar aí, ele sobe para uma região onde somente colombianos, somente nativos, e aqueles que têm autorização podem chegar. Ele está levando Bíblia para as igrejas. Agora eu quero te mostrar uma segunda foto. Essa segunda foto é uma foto antiga, e essa é uma igreja de uma das montanhas onde o pastor Orbey é pastor, e essa é uma igreja que está chegando de um momento que foi marcante, talvez o pior momento da história dessa igreja. O pastor dessa igreja, que era um grande amigo do pastor Orbey, eram pastores companheiros de oração, pessoas que dividiam a fé.
Um dia ele chamou o pastor Orbei e falou: por favor, ore por mim, porque os guerrilheiros já me deram um decreto final. Me disseram que se eu não fechar a igreja, eles vão me matar. E você sabe que eu não vou fechar a igreja. No dia de culto determinado, aqueles homens chegaram no mesmo lugar, a igreja estava do mesmo jeito, cantando, adorando. Homens fortemente armados, tiraram todos da igreja, formaram uma fila e começaram a caminhar em direção à mata com todo mundo, com armas em punho. E começaram ali a torturar psicologicamente todos eles. Chegou um determinado momento, uma das anciãs da igreja disse: olha, eu não consigo mais caminhar, eu tenho um problema no joelho, eu não consigo mais caminhar. Falou: olha, se você não for caminhar, você vai ficar por aqui mesmo. E atirou nela, matou essa anciã na frente de todo mundo. E continuaram a caminhar. Alguns quilômetros mais para frente, o tesoureiro da igreja diz: olha, eu não consigo mais. Eu estou cansado. Ele já era um senhor de idade. Eu não tenho físico para continuar andando tanto tempo. Mata dentro. E ele foi assassinado também na frente de toda a igreja. E os guerrilheiros falavam para o pastor: a culpa é sua. Esses homens e mulheres que estão morrendo aqui, a culpa é toda sua. Nós falamos para você fechar a sua igreja. A morte deles, você que vai responder. E naquele momento o pastor começou a cantar um hino. E todos os irmãos que estavam ali continuavam a cantar um hino. E aquela corrente, aquela fila indiana, mata adentro, se tornou um momento de louvor e adoração. Todo mundo cantando, todo mundo adorando. E os homens mandavam parar de cantar, brigavam, gritavam com eles, agrediam fisicamente, e ninguém parava de cantar. Até que em um determinado momento eles pararam a fila, trouxeram o pastor e o decapitaram na frente de todo mundo. O filho desse pastor nos conta que o pastor estava cantando. Enquanto a sua cabeça rolava, os lábios ainda estavam mexendo. Eu imagino que ele continuou o refrão na presença do Eterno. Essa igreja ficou despedaçada. Depois de matarem o pastor, os homens fugiram e deixaram esses irmãos. Ninguém tinha acesso onde eles estavam e eles conseguiram algumas canoas e conseguiram fugir para uma região e foram ao encontro do pastor Orbei. Essa igreja estava com viúvas, com órfãos, uma igreja que, apesar da sua fé, estava destroçada, estava arrebentada. E como que eu e você ficamos diante de uma situação como essa? O pastor Orbei tomou a decisão de abraçar essa igreja como sua igreja. Começou a pastorear esses irmãos, a cuidar desses irmãos. E eu quero te dar uma boa notícia. Aqueles guerrilheiros que queriam acabar com a igreja de Cristo, momentaneamente conseguiram abalar aquele povo. Mas essa igreja cresceu tanto que hoje, dessa igreja, nós temos mais 10 igrejas espalhadas pela Colômbia. Homens e mulheres que foram vencendo, chorando pelo caminho, entendendo a dor, mas entendendo o propósito divino. Começaram a ser treinados, discipulados, cresceram, avançaram, e hoje nós temos mais igrejas por causa desse dia. Neemias sentou-se e chorou. Ele sentiu a dor como se fosse a dele. Pastor Orbei olhou para aquilo. O pastor Orbei tinha 1 ano de casado apenas. Quase não tinha experiência pastoral. E o pastor líder da sua denominação disse: é você que vai. E ele foi. E ele conta que, olha, tinha dias que eu preparava o sermão, e eu ia para o culto para pregar, e a gente não conseguia pregar. A gente ficava o culto orando e chorando, orando e chorando, orando e chorando. Neemias decidiu ser resposta, irmãos. Pastor Orbei decidiu ser resposta. Nós precisamos decidir ser resposta. Mas olha o que aconteceu na oração, talvez uma das orações mais sinceras que nós lemos na Bíblia. Olha o que diz o verso 5. E disse: ah, Senhor, Deus dos céus, Deus grande e temível, que guardas a aliança e a misericórdia para com aqueles que te amam e guardam os teus mandamentos. Estejam, pois, atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos para acudires a oração do teu servo, que hoje faço a tua presença dia e noite pelos filhos de Israel, teus servos, e faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel, os quais temos cometido, preste atenção nisso, os quais temos cometido contra ti, pois eu e a casa do meu pai
temos pecado, temos procedido de todo corruptamente contra ti, não temos guardado os mandamentos, nem os estatutos, nem os juízos que ordenaste a Moisés, teu servo. Lembra-te da palavra que ordenaste a Moisés, teu servo, dizendo: se transgredirdes, eu vos espalharei por entre os povos. Mas se vos converterdes a mim, e guardardes os meus mandamentos e os cumprirdes, então ainda que os vossos rejeitados estejam pelas extremidades do céu, de lá os ajuntarei e os trarei para o lugar que tenho escolhido para ali fazer habitar o meu nome. Estes ainda são os teus servos e o teu povo que resgataste com teu grande poder e com tua mão poderosa. Neemias me ensina a lição de que para que eu seja a resposta das crises desse mundo, desse atual presente século, eu preciso me interessar genuinamente pela dor do próximo. Eu preciso aprender a chorar a dor do próximo como se fosse a minha. Mas Neemias me ensina uma lição poderosa nessa oração. Ele sabe que ele só estava naquela posição de confiança do rei. Ele sabe que ele estava naquele patamar de vida porque Deus tinha sido gracioso com ele, misericordioso com ele. Irmãos, nós estamos aqui nessa manhã porque Deus é misericordioso, é gracioso. Nós não merecemos estar aqui. Deus havia concedido a Neemias um cargo, uma posição. Deus havia concedido a ele uma estrutura de vida. Mas ele tinha plena consciência de que ele também era pecador, tal qual aqueles que estavam em desprezo e miséria. E ele pediu: Senhor, do mesmo jeito que o Senhor agiu comigo, com graça e misericórdia, age por favor na vida desses irmãos, me ajuda a ser resposta do Senhor na vida deles, porque eu preciso. Eu não quero ficar me fiando, me alimentando de que hoje eu estou bem, de que nós temos uma igreja boa, estruturada. Eu não posso ficar sentado na certeza de que Deus é um Deus bondoso, gracioso, e por isso eu vou ficar quietinho no meu canto. Eu preciso lembrar de onde eu vim. Eu preciso lembrar de onde Deus me tirou. Se você for olhar 2 Coríntios capítulos 10, 11 e 12, você vai ver Paulo falando sobre o seu ministério apostólico. Você vai ver que ele defende o seu ministério apostólico ante alguns falsos profetas, alguns falsos apóstolos que estavam vindo de Jerusalém a Corinto. E naquele momento, naquele contexto, Paulo começa a falar dos seus sofrimentos. Ele fala que foi apedrejado, passou por naufrágio, que ficou preso, açoites. Ele conta toda a sua luta para seguir na fé. Lá no capítulo 12, ele conta uma experiência. Ele diz assim: olha, há 14 anos atrás, um homem, no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus o sabe, foi levado aos céus. E ouviu palavras inefáveis, às quais ele não era digno nem de se referir. Mas aí, quando ele vem à terra, ele conta: foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear o rosto, a fim de que não me ensoberbecesse. Tem ideia do que é isso, irmão? Deus o leva numa experiência única, para poucas pessoas. Era uma experiência que Paulo não tinha dito a ninguém. Há 14 anos ele tinha passado por isso, mas ele resolveu contar. Porque Deus mostrou para ele que, apesar de que ele teve uma experiência fantástica, quando ele desceu, imagina, ele estava no céu, ele desceu na terra e encontrou um mensageiro de Satanás para lhe esbofetear o rosto. Um tapa de desprezo. Foi-me posto um espinho na carne. A palavra espinho, no seu original, é escólops. Não é um espinho que a gente conhece de flores, mas é uma estaca pontiaguda, que era colocada no corpo daqueles condenados, para eliminando a força lentamente. E aí Paulo faz essa menção dizendo: olha, eu estou sofrendo lento. A gente não sabe o que era o sofrimento dele. Alguns falam que ele tinha um problema nas vistas, outros falam que ele tinha um problema no estômago, outros falam que ele tinha sogra, ou era corintiano. A gente não sabe exatamente qual era o problema de Paulo, né? A gente não sabe exatamente qual era o problema dele. Tem corintiano aqui, irmão? Está amarrado em nome de Jesus. Amarrado. Arrependam-se, irmãos, né? Arrependam-se enquanto há tempo. Buscar o Senhor enquanto você pode achar. A gente não sabe qual era o sofrimento de Paulo, mas perceba que Deus premiou Paulo com essa circunstância para que ele pudesse se lembrar de quem ele era, da onde ele foi tirado. E às vezes, irmãos, nós chegamos num nível que nós taxamos, um nível espiritual que nós achamos que está tudo bem.
e que nós estamos seguindo a nossa carreira da fé tranquilamente, está tudo certo, está tudo bem. Eu estou cantando, eu estou adorando, eu estou ouvindo os cultos, participo de tudo, eu vou nos projetos sociais, eu dou meu dízimo, dou oferta missionária, e está tudo bem. Não, Neemias tinha consciência de que ele só estava ali porque Deus é gracioso, e nada do que ele fizesse seria capaz de mostrar algo precioso e tão precioso para que ele pudesse ser um copeiro do rei. E depois dessa oração de consciência, no versículo 11, ele faz a sua oração final. Ele diz assim: Senhor, estejam, pois, atentos os teus ouvidos, à oração do teu servo e a dos teus servos que se agradam de temer o teu nome. Concede que seja bem sucedido hoje o teu servo e dá-lhe mercê perante esse homem. E nesse tempo eu era copeiro do rei. No capítulo 2 eu disse que era a oração mais rápida, mas nós sabemos que desde novembro, dezembro até abril, Neemias estava digerindo toda essa situação e orando a Deus para que ele pudesse ser resposta. Fazendo essa oração de envio: Senhor, eu estou aqui, me envia, eu quero ser a resposta dessa crise, eu quero responder a isso, eu estou aqui nessa terra para isso, para ser o seu instrumento de resposta à crise da humanidade. Nós somos resposta para esse mundo através do Evangelho da salvação. Todos os dias você tem situações as quais você precisa parar para ouvir. Todos os dias você se encontra com pessoas que estão precisando de um ouvido, estão precisando de alguém para ser a resposta. Todos os dias você se encontra com pessoas que estão vivendo numa situação deplorável. Todos os dias você se encontra com realidades da igreja perseguida. E o que nós vamos fazer? Vamos continuar no palácio do rei? Vamos continuar no nosso trabalho estável? Ou vamos entender que estamos aqui para viver para a glória do Senhor e para o avanço do seu reino, respondendo a essas crises? Queria convidar você a curvar sua cabeça, fechar os seus olhos. $360 milhões de cristãos perseguidos no mundo. Crises constantes ao nosso redor, talvez até dentro da sua família, no seu trabalho, na sua faculdade, na sua vizinhança. Talvez na sua mente agora estão vindo pessoas. Você está se lembrando de alguém. Talvez agora você está se lembrando que Deus colocou no seu coração para orar por um país. Talvez agora você está se lembrando que um dia Deus te comissionou algo e você não teve tempo de fazer aquilo. Mas Deus está nos chamando nessa manhã para sermos Neemias do nosso tempo. Deus está chamando você para ser Neemias. Se você quiser dizer ao Senhor nessa manhã: Pai, eu quero assumir ou reassumir um compromisso com o Senhor de ser Neemias, eu quero orar junto com você, irmão. Quero orar junto com você. Se você puder, se coloque em pé no seu lugar. Se você deseja ser um Neemias nessa semana, que nós vamos orar juntos. Se você deseja dizer: Senhor, eu quero ser um Neemias, se coloque em pé no seu lugar. Se você puder, se você quiser. Senhor, nós estamos aqui em pé declarando, ó Deus, a nossa fragilidade. Declarando, ó Deus, a nossa insuficiência. Declarando, ó Deus, o nosso pecado, nossa pecaminosidade. Também declarando que dependemos única e exclusivamente do Senhor, ó Deus. Obrigado, Pai, pelo privilégio que temos de sermos chamados seus filhos. Mas nós não queremos, ó Deus, estabilidade nesse mundo. Nós não queremos ficar simplesmente sentados e aproveitando as bênçãos, a misericórdia e a graça o tempo todo.
Nós queremos responder aquilo que está ao nosso redor. Nós temos a plena convicção de que o Senhor nos colocou no lugar onde estamos, é porque ali precisamos ser luz. Nós precisamos responder. Nos ajuda, Deus, a nos interessarmos genuinamente pelas pessoas. Nos ajuda, Deus, a chorar a dor do próximo. Nos ajuda a lembrar de onde viemos e quem somos. Só o Senhor sabe exatamente quem somos. Que o Teu Espírito nos lembre disso, para que possamos fazer essa oração de envio, essa oração dizendo: eis-me aqui, Senhor, por favor, me envie a ser resposta. Obrigado por essa manhã. Oramos com gratidão no nome santo e poderoso de Jesus. Amém.